Olá, amigos, amigas, como estão todos? Espero que bem. Estou um pouquinho sumida, problemas pessoais, questões, né, minhas, mas enfim, estou aqui de volta, tentando trazer um pouco do conhecimento dos astros e das cartas para a gente trabalhar um pouco mais, lapidar um pouco melhor a nossa alma. Essa é a intenção. Meu nome é Kátia Vivas e vamos ao que interessa, que é um jogo que eu fiz no começo do ano. Eu cheguei a pensar em colocá-lo, mas enfim, fiquei na dúvida. Mas agora, com todas as coisas que estão acontecendo, eu acho que é melhor falar um pouquinho sobre isso, né? Então, eu fiz um jogo um pouco diferente. Eu sei que tem algumas tarólogas que fazem esse jogo, eu nunca tinha feito, né? Mas achei interessante fazer. É um jogo para o ano, né? É um jogo em que você abre uma carta, sempre, né? Uma carta, um arcano maior com um arcano menor, né? Então tem a carta inicial que abre o jogo. Então, no caso, o nosso jogo nasce com a Imperatriz, né? E a carta que vem ao lado dela é o 10 de espadas. E depois eu coloco quatro joguinhos aqui que são representando os 4 trimestres do ano, tá? Então, no primeiro trimestre, o que a gente vai tratar mais hoje, a Justiça com a Rainha de Ouros, embora o primeiro trimestre já esteja terminando aqui. No segundo trimestre, a Sacerdotisa e o 5 de Ouros. No terceiro trimestre, o Hierofante e o Cavaleiro de Copas. E por último, o Diabo, né? E o 3 de Paus, tá? Bom, me chama a atenção nesse jogo e minha vontade de trazê-lo, né, para conhecimento de vocês está muito ligado aos atuais acontecimentos, principalmente a guerra da Ucrânia, etc e tal. E o interessante é que o jogo abre, né, para o ano inteiro com a Imperatriz, que particularmente é uma carta muito boa. Mas a Imperatriz, entre outras coisas, né, porque todos os arquétipos eles têm uma qualidade, um lado claro e um lado sombrio, né? E a Imperatriz, ela é a deusa Ceres, a deusa da natureza, tá? Ela tá ligada diretamente ao trigo, e isso me chama bastante atenção, já que a Ucrânia é um campo de trigos, né? É um campo de trigo. E ela vem com 10 de espadas, né? 10 de espadas fala de finalizações, de dores, de coisas que precisam ser cumpridas, de etapas que precisam ser vencidas. E fala muito da questão da mente. Todo o naipe de espadas nessas cartas que são o tarô mitológico, o naipe de espadas fala da mente, né? E aqui ele fala sobre a maldição da casa de Atreu, né? Que é um drama de Orestes que precisa matar a mãe, né? Para poder fazer a vingança do pai. Do modo geral, o que está colocado aí vai ser justamente as questões relativas ao feminino e ao masculino, né? Ao lado paternal e ao lado maternal, tá? Uma coisa bem interessante desse jogo, né, da Imperatriz, é que a Imperatriz rege os ciclos da natureza, essa coisa que a gente já conhece, amadurecimento anual do grão do trigo, né, como eu já falei. Ela é uma deusa matriarcal, e ela tem o poder das entranhas. Ela está muito ligada à questão da economia. E a gente vê que sempre a preocupação das guerras, e dessa em especial, é a questão econômica, né? Os abalos que isso traz para o mundo e para o Brasil, enfim, né? Para todos nós, tá? No caso, essa carta, ela mostra uma mulher gestante, né? Todas as características do feminino estão embutidas aí. E nessa combinação com o 10 de espadas, né, ela fala de um processo de superação de alguma coisa. Então, esse é um ano de superações. Eu não posso esquecer que a Imperatriz também fala da natureza, né? É o planeta Terra, né? E eu acho que a lição desse ano vai ser justamente a gente trabalhar com alguns arquétipos muito muito de limite de tempo, né? Eu acho que é um pouco por aí. Essa guerra, ela traz pra gente não só a própria tragédia da guerra, a desgraça da guerra, e eu vou falar mais disso quando eu falar do mapa do ano astrológico, que eu devo lançar na semana que vem. Traz algumas questões, né, ligadas a períodos de finalização. Nosso tempo chegou, né? Não tem mais como controlar. E essa guerra vai trazer também uma característica muito forte, quer dizer,
as formas de energia, né, poluidoras, como no caso do petróleo, elas precisam acabar. Elas estavam sendo arrastadas quando a gente já tem tecnologia suficiente para trabalhar com outras fontes renováveis, com fontes de energia mais limpa. Então, acho que isso vai ser colocado de qualquer maneira agora pela necessidade. Chegou esse limite, né? A Terra não suporta mais. Então, a guerra é trágica, sem dúvida nenhuma, mas ela traz essas questões que precisam ser sanadas, né? No primeiro e as outras cartas eu vou jogar sempre, né, relacionando ela com a Imperatriz e com o 10 de espadas. Então, o 10 de espadas, aqui nesse jogo, ele tem uma característica de finalização, de fim de período. E é uma finalização pela dor. Né? Isso que é importante chamar né, chamar a razão aqui do 10 de espadas. Ele é uma finalização pela dor. Na verdade, a pessoa nem percebe que já está livre. Se você olhar nessa carta, ela tem o sol lá atrás, né? Mas ela ainda sente a dor do que ela teve que fazer, do que ela precisou fazer, do que aconteceu, do que sucedeu, tá? Bom, no primeiro trimestre a gente tem a carta da justiça, de novo a deusa Atena, que é a que rege todo o naipe de espadas, né? E a rainha de ouros. Mais uma vez, a mente, a balança, a questão porque a Atena é uma deusa civilizada. Ela é uma deusa que nasce da cabeça de Zeus, né? Ela não tem contato com o mundo físico. Ela trabalha ela trabalha no reino das abstrações, né? Da questão da igualdade de conceitos. E essa questão própria da negociação da guerra, e as espadas também, elas ferem, né? Elas também representam guerra, né? E de novo aí a questão da rainha de ouros, né? A rainha de ouros, ela está ligada essencialmente à questão também da terra, né? Do amor próprio, do corpo, da saúde, né? E também como a gente pode chamar, daquilo que eu valorizo, né? Nesse baralho aqui, ela é a deusa Ônfale, né? Quer dizer, umbigo. Ela tem a personalidade forte, pragmática. Então, assim, vamos trabalhar no nível da razão, né? A gente vê que esse conflito, quer dizer, traz muita coisa emocional, né? Mas ao mesmo tempo tem uma frieza, né? Quer dizer, tem uma frieza na maneira como se trata. Apesar dele despertar uma série de emoções, e o que está em jogo é tipo assim, por que tanta frieza, né? Por que preciso sofrer tanto para conseguir resolver as coisas, né? Porque a racionalidade às vezes traz essa característica, ela é radical. O que eu ganho, o que eu perco, o que eu posso dar, o que eu posso comprometer e aquilo que eu não abro mão. E é um pouco das negociações que a gente está vendo atualmente, né? A carta da justiça também, se eu penso na questão da espada, me fala um pouco de um corte, né? Um corte das coisas né? Dessa coisa toda que estava acontecendo, porque a rainha de ouros, ela trabalha também uma exuberância, ela trabalha um certo luxo, conforto, né? A Ônfale, ela é isso, ela é o prazer, ela conseguiu amealhar seu dinheiro e tudo, ela tem uma liberdade, ela quer conforto, né? Liberdade, prazer, né? É isso que ela quer. E eu acho que tudo que está acontecendo atualmente nesse primeiro trimestre mostra que, conforto, prazer, mas não é todo mundo que tem isso. E não dá para ser da maneira que está sendo, enquanto uns têm tanto, outros não têm nada, né? Mais que isso, esse excesso de prazer, esse excesso de conforto vai nos levar aonde? Né? A fatigar completamente a terra, a acabar com seus recursos, né? Então, vamos ser pragmáticos, né? Vamos ser mentais. A gente precisa realmente viver da maneira que a gente está vivendo, com tanto conforto e tanto prazer. Não que o conforto não seja bom, mas assim, às vezes é um exagero também, né? A gente precisa comer sempre do bom e do melhor, embora para isso a gente faça todo um processo de espoliação mesmo da natureza, tá? Então, esse primeiro trimestre acho que está bem, me chamou a atenção isso, quer dizer, a gente tá com essas questões aí. Tudo que está acontecendo, né, essa emergência, e não é só a guerra, quer dizer, a gente tem um relógio contra a gente, né, um relógio da Terra, que está mostrando que não dá mais, né, as questões climáticas estão se avultando de uma tal maneira que não dá mais para continuar como está. Então, tipo assim, vamos ser razoáveis, vamos ser racionais, né? Então,
é um corte também nesses prazeres e tudo, né? Nessa questão toda de consumismo que a gente está vendo. O segundo trimestre, eu vou falar rapidamente, depois eu posso voltar aqui e falar um pouco mais detalhadamente. Mas o segundo bimestre a gente vai falar um pouco mais, até porque a gente já está entrando nele, né? Daqui a pouco. E sai aí a sacerdotisa com os 5 de ouros, né? A sacerdotisa, aí ela é representada pela Perséfone. Ela é a segunda cara, né, da deusa Ceres, né? Porque a deusa Ceres tem um lado dela de exuberância, de natureza, mas ela, quando tem a filha roubada, que é Perséfone, que foi roubada pelo Hades, que a levou, né, para as profundezas da terra, para o inferno, reino dos infernos, né? Essa Ceres também ela se torna amarga, ela se torna triste, ela para de gerar frutos. É quando acontece o inverno, né, no hemisfério norte, em que a neve cobre tudo, enfim, né? Então, ela seca de tanto que ela chora pela falta da filha. Até que chega naquele arranjo mais tarde, dentro do Olimpo, né? Em que ela tem a filha durante 9 meses e durante os outros 3 meses a filha vai, né, estar com Hades, seu marido, né? E aí ela se fecha novamente e aí é que é o inverno que acontece, né? Então, a sacerdotisa aqui, ela vai estar falando, primeiro, ela é sempre uma carta enigmática, ela é sempre uma carta densa, uma carta que esconde muitas coisas, uma carta que não trabalha o inconsciente, os nossos medos ocultos também, mas não os medos como o diabo vai trabalhar, né? Interessante que ele vem na sequência lá no finalzinho do jogo, fechando o jogo. Mas ela fala desse contato com o inconsciente, de tantas coisas, tudo que está acontecendo, esses dramas climáticos, a questão mesmo da guerra, que vai expor uma série de coisas, né? É como assim a gente em contato com esse nosso mundo animalesco, né? Com esse lado sombrio e primitivo das nossas emoções, como a gente visita esse lado, né? O que vai ser de nós, né? Quer dizer, o segredo do nosso destino mesmo. O que vai acontecer com a raça humana? O que acontece comigo, com você, né? Com todos nós, né? Por que a gente briga? Por que a gente luta? Por que a gente quer tanto? Por que a gente não faz nada? Então, acho que essas questões, né, da psique mais profunda, mais primitiva, vão estar aflorando. E o 5 de ouros, que é uma carta da ruína, né? Uma carta que a gente lê muito como carta da ruína. É uma carta de perdas, e é evidente que a economia vai perder muito, a gente está vendo isso já acontecer, perda financeira, mas também perda do nosso próprio valor, de acreditar na gente, quer dizer, a gente de repente se sente falido, né, em termos do que a gente está se depositando nesse mundo, o que a gente está fazendo nesse mundo, tá? Essa dupla de cartas aqui me soa assim, a gente fazer uma reorientação dos nossos sentimentos mais íntimos, nossos objetivos mais próprios, né? Desculpa, achei que não estivesse gravando. Eu e minhas dificuldades, às vezes, ainda com a tecnologia. Mas, enfim, voltando aqui, então, eu acho que essa dupla aqui, né, no segundo semestre, perdão, no segundo bimestre, né, no segundo trimestre, ela vai nos falar muito de que a gente precisa construir uma nova base mais sólida, mais verdadeira, mais humana para nossas vidas e para a vida do planeta, né? Que a gente repense em cima de que a gente está progredindo, em cima de que está essa eterna vontade de crescer, né, da evolução da economia, do crescimento econômico, quer dizer, onde é que isso para, quer dizer, que base é essa? Porque a ruína, né, ela está muito em cima da expectativa que você tem também, né? E se você cria uma expectativa de um crescimento contínuo, qualquer ponto diferente, né, de mais um, vai ser um fracasso, tá? Então eu acho que fala muito sobre isso daí, né? Eu acho que nesse primeiro semestre, vamos dizer assim, a gente precisa meio que tomar contato com toda essa tragédia que tem sido, né? E a gente já vem de um período de pandemia em que muitas coisas nós nos questionamos, né? Com relação ao consumismo, com relação a uma série de coisas, quanto que a gente percebeu que muita coisa que a gente tem ou quer é completamente supérfluo, né? Completamente desnecessário, vamos dizer assim.
tá? E aí eu chego no terceiro trimestre com o Hierofante. O Hierofante é o Quiron, né? E o Quiron está em Áries, né? O que eu disse na astrologia? O que eu quero dizer com isso? O Hierofante, a figura do Quiron é uma figura bastante benéfica, mas ferida, né? Na verdade, o Quiron, ele nos mostra a nossa fragilidade humana, tá? O Quiron é aquilo que eu sou capaz e que é possível eu fazer. O Hierofante, nos baralhos tradicionais, ele, na verdade, ele é a ponte, né? Entre o espiritual e o mundo físico. É o sacerdote, né? É aquele que... Mas não necessariamente ele é o sacerdote de uma seita ou de uma religião constituída. Ele tem um lado instintivo, que é o centauro aí no caso dessa carta, né? Ele tem um lado instintivo que é muito forte e que é feliz, mas ao mesmo tempo ele carrega um pergaminho, né? Ele carrega um pergaminho do conhecimento, ele aponta para os céus, né? Então, ele é um elemento de ligação, né? Ele é um elemento de construir, né? De esclarecer o que está acontecendo. Então, eu acho que a partir do segundo semestre, a gente vai ter que ser um pouco mais amoroso, ao mesmo tempo construir uma sociedade, né? Mais nutritiva, mais curadora, porque eu acho que o Quiron aqui marca uma coisa mesmo da gente buscar cura, crescimento através da cura, né? Porque até então estávamos doentes aqui, né? A rainha de ouros representando o prazer exacerbado sobre tudo, né? O valor total e absoluto do consumo, do prazer, do meu corpo, daquilo que eu gosto, daquilo que eu quero. O 5 de ouros, a falência disso tudo, né? E aqui eu venho com o Hierofante inaugurando esse período de uma tentativa de cura do planeta, cura da gente. O Quiron é o curandeiro ferido, né? Ele é o xamã, tá? Ele vai representar essa parte ferida dentro da gente, né? E essa nossa parte ferida, essa nossa limitação, essa nossa humanidade que vai fazer com que a gente seja mais benevolente, assuma, né, posições e atitudes mais benevolentes, né, com relação às pessoas que nos cercam, tantas pessoas que sofrem tanto como nós. Nos traz pro lado do humano mesmo, tá? E aí o Cavaleiro de Copas, ele é o ícone do amor, né? E aquele amor, ele é aquele que sai em busca, né, para salvar as donzelas, para cuidar das mulheres do modo geral, né? Ele é o defensor dos altos ideais, tá? Esse cálice que ele carrega, ele é o benevolente que traz o amor, a cura, né, a felicidade. E esse amor, no caso do naipe de copas aqui, que é a história do Narciso, né? A história do... É muito interessante porque ele fala do primeiro amor, que é o amor da mãe. E a mãe também é a deusa terra, né? Então, acho que está bem ligado isso daí. E terminamos, né, com o diabo e o 3 de espada, perdão, 3 de paus, né? Essa eu vou falar mais tarde, porque, na verdade, aqui o diabo, ele ainda... Esse jogo foi feito no começo do ano, né? Ele é o próprio Deus Pan, né? Onde vem a palavra pânico e uma série de coisas, né? O Pan também é essa parte um pouco mais instintiva do ser humano. Diferente do Hierofante, que ele doma a sua natureza animal, né? Aqui não, aqui o diabo ele se diverte com essa parte animal dele, né? Na verdade, o diabo representa... o nosso inconsciente, aquilo que a gente jogou lá pro cantinho, né, escuro, quartinho escuro, que a gente não quer tomar muito contato com isso, e são os nossos medos mais, né, e aí vai se juntar com a carta da sacerdotisa aqui, né, são os nossos medos mais profundos, nossos vícios, os nossos, eu não quero abrir mão disso, tá? Mas eu vou conversar mais sobre esses dois últimas cartas, né, relacionando, a partir do segundo semestre, que eu acho que a gente vai ter mais elementos para poder trabalhar mais profundamente essas cartas. Bom, gente, eu trouxe agora porque eu acho que, né, às vezes a gente faz jogos só pra gente, não quer abrir nem nada, né, mas eu achei que esse daqui valia a pena abrir, até pelo quadro que a gente está vivendo atualmente, né. Agora, a Imperatriz, ela sempre nos lembra da nossa natureza humana também, junto com Quiron aí no partir do segundo semestre, né.
ela sempre traz luz, né? Ela sempre é a poderosa mãe, né? Ela sempre vai trazer algum tipo de... Eu gosto muito da carta da Imperatriz. Eu acho que apesar de todos os percalços, mesmo com esse 10 de espadas aí, mas se o 10 de espadas sinaliza uma finalização, eu acredito que a gente ainda vai ter um ano próspero. Pelo menos, não uma prosperidade de riquezas frutificando e nada disso, mas eu acho que ele, na verdade, inaugura uma coisa mais consciente na gente, né? Essa exuberância da Imperatriz, ela está diante ligada à bondade que ela exala, né? A questão mesmo da mãe. E que o feminino também representa a poupança, o cuidado, né? O não desperdício. E a gente às vezes esquece dessa parte da mãe natureza, né? Que ela também ensina a gente a poupar, tá bom? Eu volto depois falando um pouco mais sobre isso e sobre outros assuntos também. Se você gostou do vídeo, curte aí, tá? Se inscreve no nosso canal, tá bom? Um grande beijo, até mais. E tomara que tudo dê certo. Tchau!